Muito boa noite para você, que Deus em Cristo esteja abençoando a sua vida. Eu sou o pastor Adriano e é um prazer poder estar com você nessa noite para compartilhar a palavra de Deus com você, para estar orando com você também, abençoando a sua casa, abençoando a sua família. E eu quero que nessa hora, se você puder, você curve a sua cabeça, você feche os teus olhos. Talvez você diga, pastor Adriano, eu não posso fechar os meus olhos agora, eu estou dirigindo, eu estou fazendo algo enquanto eu escuto ou vejo esse vídeo e eu não posso fechar os meus olhos. Não tem problema, nós vamos estar orando da mesma forma. Curve a sua cabeça se você puder, se você não puder, apenas abra o teu coração para falarmos com Deus nesta hora. Altíssimo e querido Deus, o Senhor é aquele que tem todo o poder nos céus e sobre a terra. Não há quem possa impedir o teu agir, não há quem possa parar a tua mão. Ó Deus, para ti não há impossíveis em todas as tuas promessas e não há limites para o Senhor agir. A tua palavra diz que a única coisa que pode impedir que as nossas orações não sejam ouvidas é o nosso pecado. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós lhe pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas transgressões que porventura tenhamos cometido, e lhe pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja com a tua mão poderosa estendida sobre cada um que nesta hora, nesse instante, está assistindo esse vídeo, está ouvindo a minha voz. Pai, que a tua presença se manifeste sobre a vida dele, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ó Deus, eu não sei o que ele precisa, eu não sei o que ele necessita, mas eu sei que a tua mão de poder pode alcançá-lo aonde ele estiver e pode fazer na vida dele muito mais do que nós podemos pensar, desejar, pedir, sonhar, porque, meu Pai, o teu poder está acima de todas as coisas. Ó Deus, aquele que está sendo vítima de uma obra de macumbaria, de uma obra de feitiçaria, de bruxaria, aquele, meu Pai, que está amarrado por uma maldição hereditária, por uma praga familiar, aquele, meu Deus querido, que está preso a um vínculo, a uma associação, ó Deus querido, lá do passado, que o Senhor venha quebrar no mundo espiritual nesta hora e que esta pessoa receba da parte do Senhor cura, que esta pessoa receba libertação, que esta pessoa seja tocada pela tua mão e que o milagre que ela precisa venha a acontecer. Todo poder está nas tuas mãos, é o que diz a tua palavra. Toda autoridade pertence a ti. E a tua palavra diz, Pai, que embora Satanás, o nosso inimigo, não venha senão para matar, roubar e destruir, tua palavra diz que Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Portanto, Pai, debaixo da autoridade que há no nome de Jesus, nós lhe pedimos, Pai, abençoa cada um dos teus filhos. Enquanto, Pai, o teu filho, a tua filha escuta esta palavra, enquanto meditamos na palavra do Senhor, que o Senhor esteja visitando cada um de uma forma poderosa e que o Senhor esteja libertando, caiam por terra as cadeias. Ó Deus, esse espírito de depressão, de angústia, de síndrome do pânico, ó Pai querido, esta enfermidade que os médicos não encontram, ó Deus, o motivo, a razão, o diagnóstico, ó Deus amado, este problema no casamento, dentro de casa, na família, Pai, esta dificuldade na vida ministerial, na vida espiritual, Senhor, todo mal caia por terra em nome de Jesus, que haja libertação, que haja cura, que haja manifestação do teu poder sobre a vida de cada um e que, meu Pai, o teu Espírito Santo possa falar através desta palavra ao nosso coração, pois estamos aqui, Pai, nesta hora, para que o Senhor de fato venha operar sobre as nossas vidas em o nome de Jesus Cristo. Amém. Que bom poder estar junto com você nessa noite, e eu gostaria de ler aqui um texto da Bíblia que diz o seguinte, preste atenção. Lucas, capítulo 9, verso 49, diz assim: E respondendo João, disse: Mestre,
vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e nós lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Amados irmãos, é muito interessante esse texto, porque a igreja dos nossos dias, ela está vivendo exatamente isto que esse texto diz. Se nós fôssemos parafrasear esse texto, ele ficaria mais ou menos assim: e respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, mas ele não era da quadrangular, ele não era da batista, ele não era da assembleia, ele não era da presbiteriana, ele era da Assembleia de Deus, ele era da casa de oração, ele era da igreja católica. E Jesus, ele é muito claro com os discípulos. Ele diz: não lhe o proibais, não proíba ele de falar do meu nome, de expulsar demônios, porque aquele que não é por mim é contra mim. Mas ele está falando em meu nome, está expulsando demônios, então ele está fazendo por mim. Meus amados irmãos, a igreja de Cristo tem perdido muito, porque nós temos travado uma queda de braços. Nós temos guerreado, não contra Satanás, não contra os demônios, não contra este mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, mas nós temos brigado uns com os outros. Nós temos discutido uns com os outros. Nós temos nos colocado numa posição de ser melhor do que o outro, mais santo do que o outro, mais salvo do que o outro, mas a verdade é que nós somos a mesma coisa. Pecadores que pela misericórdia de Deus foram tirados do mundo para fazerem a vontade de Deus unidos, de mãos dadas. O próprio Jesus, ele conversando com os discípulos, ele fala algo que me chama a atenção. Ele diz assim: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ou seja, eu tenho outras ovelhas, eu tenho outros filhos, eu tenho outros servos que não são necessariamente do meio de vocês. Cristo tem servos, Cristo tem pastores, missionários, presbíteros, apóstolos, discípulos que não são da quadrangular como você, que não são da batista como você, que não são da presbiteriana como você, que não são da adventista como você, que não são católicos como você, mas são discípulos dele, são ovelhas dele, são servos dele, vão também herdar a salvação se viverem em santidade, se tiverem compromisso com ele, se de fato morrerem para o mundo e viverem para Deus, se de fato negarem a si mesmo. E aí eu me lembro de uma música que a gente cantava ainda criança: não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Lembra dessa canção? Que bom que você se lembra. Quantas vezes cantamos essa canção, mas não vivemos essa canção. Me lembro de um querido pastor que talvez seja uma das frases mais infelizes que ele tenha dito na vida dele. Nós trabalhávamos na época com células, grupos familiares, pequenos grupos, não importa a nomenclatura, o que importa é o objetivo, e nós fizemos um encontro de células. E nós tínhamos na época, se não me falha a memória, 13 grupos familiares, 13 células funcionando. E nós fizemos um encontrão destas células e, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós conseguimos colocar dentro da igreja aproximadamente 90 pessoas que não eram da igreja, que não eram membros da igreja, que tinham ouvido a palavra de Deus na sua casa e que foram para a igreja. Mas
Depois deste evento, deste encontro, conversando com ele, ele me disse: pastor Adriano, o objetivo meu não é esse. Para mim, aquela música que se cantava anos atrás, não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, para mim não serve. Para mim, só vai servir se esse trabalho de célula trouxer essas pessoas para dentro desta igreja. Meu amado irmão, que ignorância essa. Que pensamento arcaico, medíocre e demoníaco até, me perdoe a franqueza. Porque o Senhor Jesus, ele nos chamou para fazer discípulos. Ele nos chamou para ganhar almas. Ele nos chamou para pastorear e cuidar de ovelhas. Não importa o aprisco aonde esta ovelha dorme. Não importa o aprisco aonde esta ovelha passa o seu maior tempo. O importante é a ovelha. Ah, o pastor Adriano tem 100 ovelhas. Não são minhas. A Bíblia diz que as ovelhas são do Senhor. Eu fui chamado para pastoreá-las. E eu posso pastorear estas 100, eu posso pastorear a que está à direita, eu posso pastorear a que está à esquerda. A ovelha que está no outro aprisco, lá na outra cidade, precisa de um pastoreio. E eu posso também ajudar a pastorear. O fato é que nós temos que parar com essa picuinha. Ah, porque eu sou da igreja tal, lá é assim. Ah, eu sou da igreja tal, lá é desta maneira. Ah, eu sou daquela igreja, lá a coisa é diferente, querido. O que importa é, você nasceu de novo, da água e do Espírito. Você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo está se fazendo novo. O que importa é você estar enquadrado dentro disso aqui? Ou você está enquadrado dentro daquele grupo de regrinhas daquela congregação, dentro daquelas regrinhas de usos e costumes daquela congregação? Me perdoem, pastores queridos, mas usos e costumes não garantem lugar no céu para ninguém, nem excluem do céu ninguém. É evidentemente que algumas coisas externas vão mostrar quem você é aqui dentro. Mas o que importa é se você de fato nasceu de novo. É se você de fato está em Cristo. É se você de fato é nova criatura. Apontar o dedo é muito fácil. Criar um modelo e dizer, olha, este aqui é verdadeiro cristão, é muito fácil. Mas se eu estiver errado, me corrijam. Quem olhava para Judas daria a ele talvez o título de o melhor dentre os 12, o mais crente entre os 12, o mais sereno, o mais comprometido. Mas lá, no final daqueles 3 anos e meio andando com Jesus, Judas é aquele que não suporta e trai, vendendo a Jesus por 30 moedas de prata. Naquele episódio que todos nós conhecemos muito bem, ele demonstra uma preocupação aonde, se nós estivéssemos lá, diríamos, eis aí o verdadeiro crente. Quando aquela mulher derrama aquele bálsamo caríssimo aos pés de Jesus, ele diz, que desperdício. Deveria ter pego este dinheiro e investido, dado aos pobres, abençoado os pobres. E alguém pode ter dito, olha, que homem de Deus. Olha que santo homem de Deus. Olha que homem cheio de unção. Mas ninguém conhece o coração. Ninguém conhece a alma. Ninguém conhece o interior. Olhar para você pela câmera deste aparelho celular e pregar o que eu estou pregando é, de certa forma, fácil. Mas viver o que eu estou te dizendo, olhar para um irmão de uma denominação que vive teoricamente uma vida diferente da minha e dizer, meu irmão,
A paz do Senhor, nós vamos morar do céu. Meus irmãos, nós somos tão ignorantes, nós somos tão, como que eu posso dizer para você, tão estúpidos, que nós criamos uma cultura de cumprimentar com a paz do Senhor só o meu irmão da igreja. Se ele é da Batista e eu sou da Assembleia, eu não cumprimento ele. Se eu sou da Adventista e ele é da Batista, eu não cumprimento ele. Se ele é da Presbiteriana, eu não cumprimento ele. Mas Jesus, quando ele orienta os 12 e depois os 70 e os envia de 2 em 2, preste atenção no que Jesus diz. Quando vocês entrarem numa casa, dizei: paz seja convosco. Se ali tiver um filho da paz, a paz repousará sobre ele. Se não tiver, ela vai voltar para você. E o que eu aprendo com isso, querido, é que eu encontro com um bêbado na rua, com um embriagado na rua, e eu digo: a paz do Senhor seja sobre ti. Se ele for um filho da paz, a paz vai entrar no coração dele e pode mudar a vida dele. Se ali não tiver um filho da paz, a paz volta para mim. Ah, pastor Adriano, é isso que o senhor acha? Não, não é isso que eu acho, não. É isso que a Bíblia diz. Se eu encontro com uma prostituta, se eu encontro com um prostituto, se eu encontro com um ladrão, com um assassino, com um fofoqueiro, se eu encontro com o mais terrível dos homens ou das mulheres e digo: a paz seja convosco, a paz de Cristo esteja sobre você, esta saudação, que na verdade é uma declaração de bênção, pode fazer uma grande diferença na vida dele. Mas nós ficamos com as nossas picuinhas. Não, aquele ali é da Batista. Ih, Batista? Não, aquele ali é da Assembleia. Nossa! E aquele ali é católico, queridos. Vamos parar com isso. Só há uma igreja de Cristo. E esta única igreja de Cristo é formada por homens e mulheres, jovens, moças, rapazes, adolescentes, crianças, senhores, senhoras, velhos e velhas, que nasceram de novo em Cristo, que vivem pela palavra de Deus, que demonstram com atitudes que de fato são novas criaturas em Cristo. E o principal sinal, sintoma que demonstra isso é o amor ao próximo. Independente se ele é de uma igreja ou não, independente se ele professa a fé em Cristo ou não. Jesus, ele é bem claro quando ele diz aos discípulos: nisto saberão que sois meus discípulos. Quando falarem línguas estranhas, quando pregarem bem, quando prosperarem, quando profetizarem, também não. Quando sapatearem, pularem, não. Quando vos amardes uns aos outros. E sejamos francos, tem sobrado língua estranha, tem transbordado profecia, tem escorrido pulos, saltos, movimento. Mas como tem faltado amor? Amor sincero, amor demonstrado em atitudes, não apenas da boca para fora. A palavra do Senhor ainda diz aqui em João, preste atenção, escute isso, João capítulo 9, é o mesmo texto que Lucas escreveu e nós já lemos, mas João ele traz uma perspectiva um tanto quanto diferente ou mais completa, como você preferir. Preste atenção, João 9:38, deixa eu ver se é isso mesmo. Não é isso não é João não, é Marcos, perdão. Marcos 9:38. Marcos 9:38, perdão. João é uma outra anotação que eu fiz aqui. Escute isso.
E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue e nós lhe proibimos. Querido, sejamos francos. Se o mestre é Jesus, se o Senhor é Jesus, quem é que tem poder de proibir alguém de falar no nome dele? É ele. A palavra é dele. Quem morreu na cruz foi ele. Quem nos comprou com o precioso sangue dele foi ele. Eu não tenho autoridade para proibir ninguém de falar em Cristo. Eu não tenho autoridade para declarar: esse é de Cristo, aquele não é. Aliás, a palavra do Senhor, ela me dá o direito de julgar apenas a profecia. O profeta, não. Aí olha o que Jesus lhe responde. Aliás, João diz assim, aqui está no Evangelho de Marcos, mas é João que está dizendo: o qual não nos segue e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Meus amados irmãos, eu estou vivendo para a glória de Deus, na presença de Deus, desde os meus 2 anos, 3 anos de idade. É lógico que eu era uma criança, não lembro muita coisa desta época, mas eu me converti com 8 anos, me batizei aos 12, desde então tenho caminhado na Igreja de Cristo, tenho vivido aí um tempinho caminhando. E eu já ouvi pastores falando: aquela igrejinha ali, aqueles pastorzinhos ali, e aquilo não é pastor, aquilo não é igreja. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos, por que você acha que Jesus dizia assim? Os fariseus, os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino dos céus. Ele dizia isso para os doutores da lei, para os conhecedores da palavra de Deus da época. E ele usava os 2 exemplos que mais chocavam: cobradores de impostos, publicanos, e prostitutas. Vos precederão, entrarão primeiro no reino dos céus antes de vocês, enquanto vocês estão apontando o dedo. Eu costumo dizer, e não tenho medo nenhum de estar errado, porque eu tenho certeza que isto é algo que a gente pode com toda certeza saber que é verdade. Há muitos homens, uma hora dessa, bebendo um copo de cachaça, fumando um cigarro de maconha, uma pedra de crack. Há muitos homens e mulheres nesse instante, talvez se prostituindo, roubando. Até mesmo nesse instante pode haver alguém cometendo um assassinato, que é muito melhor do que eu ou do que você. O que faz diferença entre eu e elas é que, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e para a glória do nome dele, ele já me alcançou com a sua mão de amor e de graça. É a única diferença, porque sem ele eu poderia ser muito pior do que muitos homens e mulheres que estão aí matando, se prostituindo, roubando, se drogando. Então, meus amados, nós precisamos acordar. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades, espíritos dominadores nas regiões celestiais, espíritos da maldade que querem matar, roubar e destruir. É contra eles a nossa guerra, debaixo da autoridade que nos é dada no nome de Jesus. Autoridade para curar, autoridade para libertar, autoridade para quebrar cadeias, autoridade para expulsar demônios, autoridade para pregar o evangelho da salvação. Mas nós estamos brigando uns contra os outros, batistas contra presbiterianos, contra assembleianos, contra metodistas, contra católicos, contra casa de oração, etc, etc, etc. Jesus diz a João: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar de mim, porque quem não é contra nós é por nós.
Você compreende isso? E aí Jesus fala algo que eu acho espetacular, maravilhoso. É um tapa de luva na minha cara, no meu rosto, na sua cara, no seu rosto. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo, não perderá o seu galardão. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, meu amado irmão, minha amada irmã? Talvez você, meu querido pastor, teólogo, vai dizer, pastor, está errado. Pastor, da onde o senhor tirou isso? O que Jesus está dizendo aqui é que muitos que não estão numa igreja, que não estão debaixo de uma placa de igreja. Meus amados irmãos, eu não estou fazendo apologia aqui a esse movimento aí de desengrejados, né? Tem esse movimento aí, né? Os desengrejados, que acham que não precisam congregar, não precisam estar numa igreja. Isso é antibíblico. A Bíblia diz lá em Hebreus, não deixei de congregar como é costume de alguns. Eu não estou fazendo apologia a alguém ficar sem congregar, de forma alguma. O que eu estou dizendo é que o que Jesus está querendo aqui deixar bem claro é que o fato de pertencer a esta denominação ou aquela, de congregar nesta ou naquela igreja, não significa nada. O que importa é viver um evangelho verdadeiro para Cristo, segundo a palavra de Cristo. E aí Jesus, o que ele está falando é que aquilo que você faz para Cristo, debaixo da direção de Cristo, segundo a palavra de Cristo, vai trazer galardão para você, independente da igreja onde você congrega, da placa debaixo da qual você está, ou do pastor que está te pastoreando. Você consegue compreender isso? E Jesus vai explicar isso mais claro aqui embaixo, no versículo 49. Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. O fato de você ser ou não ser um cristão verdadeiro, o fato de você ser ou não ser um servo de Cristo genuíno, vai ser provado dia após dia pelas lutas que você vai enfrentar e pelo caráter que você vai demonstrar. Não é pela denominação onde você pertence, não é pela placa de igreja debaixo da qual você está, não é pela sua credencial de pastor, presbítero, diácono, apóstolo, bispo, isso não importa. Você vai ser salgado pelo fogo da batalha, pelo fogo da vida espiritual, pelo fogo da vida cristã. Você vai ser, o seu sacrifício, as suas atitudes vão ser salgados com sal, com o caráter demonstrado por você, um caráter de quem encontrou com Cristo, de quem teve a sua vida mudada, de quem de fato teve o seu caráter trabalhado por Cristo. Qual igreja você congrega? Debaixo de qual placa de denominação você está escondido, acobertado? Isso é o que menos importa, meu amado irmão. Dá uma passeada aí no Novo Testamento. Igreja de Corinto, igreja de Éfeso, igreja de Pérgamo, Tiatira, Filadélfia. Não importava qual igreja você pertencia. O que importava é, você permanece na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão. Você dá testemunho de Cristo como eles davam. É isso que importa. Jesus ainda diz assim, bom é o sal, mas se o sal for insípido ou insulso, sem sabor, com que o adubareis? Não importa a qual igreja você pertença, não importa em qual templo, em qual placa denominacional você esteja congregando, se não houver em você caráter de Cristo, mudança de vida, palavra de Cristo sendo vivida e praticada, não importa, não adianta, não tem mais como mudar, como salvar, como fazer algo por você. Pode até mudar de igreja, pode até mudar de denominação, pode até mudar algumas práticas exteriores, não vai adiantar. É isso que Jesus está dizendo nesse texto. É por isso que ele vai encerrar dizendo assim,
Tende sal em vós mesmo. Tenha diferença em você mesmo. Mostre diferença na sua maneira de agir, de pensar, de falar. Seja cristão de verdade. Tu é pastor, seja pastor de verdade. Tu é apóstolo? Ah, pastor, não existe apóstolo. Não é tempo de questionar se existe, se não existe. O que importa é que diferença você tem feito como servo de Deus. Nomenclatura? Não importa. A mesma importância que eu, se é que tenho para Deus como pastor, o menor irmão que convive comigo, que talvez não tenha nenhum ministério dentro da igreja, tem a mesma importância, meu amado irmão. A diferença, o peso sobre os meus ombros será maior do que o peso sobre os ombros dele. E parece que os pastores esquecem disso. Parece que os apóstolos esquecem disso. Parecem que os bispos esquecem disso. Querem uma nomenclatura maior, querem se colocar numa posição maior, mas esquecem que a quem muito é dado, muito será cobrado. A palavra é clara: não desejais ser mestre, como é costume de alguns, sabendo vós que padeceremos maior juízo. Jesus diz: tende sal em vós mesmo. Pastor, sou da Batista, pastor, sou assembleiano, pastor, sou presbiteriano, pastor, sou luterano, pastor, sou católico, pastor, sou adventista, pastor, sou da casa de oração. O que o Senhor me diz? Tende sal em vós mesmo. Seja diferente. Seja de fato servo de Cristo. Seja de fato um homem, uma mulher, um jovem que ande segundo a Bíblia. Nossa regra de fé, nossa regra de princípios não é o que a Igreja Quadrangular prega, o que a Batista prega, o que a Assembleia prega, o que a Presbiteriana prega, o que a Adventista prega, o que a Católica prega, é o que a Bíblia prega. Você consegue compreender isso? Então, meus amados, eu quero terminar esta palavra com a última frase de Jesus desse texto. Depois de dizer, tendes sal em vós mesmos, ele diz, e paz uns com os outros. Eu não converso com o povo da Batista. Eu não suporto os presbiterianos. Olha, pastor, eu não me dou com os assembleianos. Eu não consigo aceitá-los. Então você está com um sério problema. Dificilmente você vai poder morar no céu. Porque lá não tem lugar para presbiteriano, lá não tem lugar para assembleiano, lá não tem lugar para batista, lá não tem lugar para católico, lá não tem lugar para esse, para aquele outro. Lá só tem lugar para quem nasceu de novo, da água e do Espírito, luta contra o pecado e vive uma vida segundo a vontade de Deus, morrendo cada dia para si mesmo e buscando viver cada vez mais para Deus. Que Deus possa testificar dessas verdades no seu coração. Nós temos sofrido muito. A Igreja de Cristo tem sofrido muito por essa mentalidade ignorante de nós cristãos. De acharmos que a igreja tal, a igreja B, a igreja C, a igreja D é melhor, é pior, é mais santa, é menos santa, está errado nisso, está errado naquilo. Meus irmãos, meus amados irmãos, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Vamos dar as mãos. Vamos de fato cuidar uns dos outros. Na próxima palavra eu quero falar um pouquinho sobre isso. Cuidar uns dos outros. Valorizar uns aos outros e entendermos que o corpo de Cristo é um só, formado por vários membros. O corpo de Cristo é um só, formado por vários membros.
cuja cabeça é Cristo. A cabeça não é um pastor. A cabeça não é o apóstolo. A cabeça não é o bispo. A cabeça não é o missionário, o evangelista, o diácono, o presbítero, a dirigente do ciclo de oração, a dirigente do louvor. A cabeça é Cristo. E o corpo precisa estar bem ajustado, bem alinhado, para que em Cristo possa crescer. É isso que Paulo vai nos falar em Efésios. É por isso que servem os dons, é por isso que servem os ministérios, para a edificação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo cresça uniforme. Não é para que haja divisão, não é para que eu ache que sou melhor do que você, ou que você se ache melhor do que eu, mas é que para que nós venhamos a dar as mãos e venhamos a crescer juntos. Porque quem perde com tudo isso é o reino de Deus, é a igreja, sou eu, é você. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus querido, ó Pai, que esta palavra venha alcançar o coração deste teu filho, desta tua filha, que o Senhor esteja nesta hora agindo em cada ministério, em cada congregação, em cada, meu Pai, parte da igreja de Cristo. Meu Pai, que o teu Espírito tenha plena liberdade e possa agir nos nossos corações, nos ensinando que não há muitos corpos, mas um só corpo. Muitos membros, mas um só corpo. E com uma só cabeça, que é Cristo. Pai, nos ensine a estar em Cristo, arraigado, fundado nele em amor, como o apóstolo Paulo orava pela igreja dos Efésios. Sobre ele edificados, Pai, firmados nele, para que possamos experimentar a verdade de sermos um só, com Cristo e uns com os outros. Pai, se há nesta hora algum filho, filha do Senhor, algum servo, serva do Senhor, que tem vivido desta forma, fazendo distinção, fazendo diferença entre aquela denominação, entre aquela outra denominação, que o teu Espírito possa dar a ela e a ele entendimento de que não há diferença entre gregos, judeus, brancos, pardos, amarelos, cultos, incultos, alfabetizados, analfabetos, batistas, presbiterianos, assembleianos, adventistas, católicos, não há diferença. Há somente uma igreja de Cristo, formada por aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, lavados pelo sangue de Cristo, santificados pelo sangue de Cristo e buscam viver em Cristo e para Cristo, negando a si mesmo e buscando viver uma vida nova em Cristo e para Cristo. Pai, que o Senhor possa, através do teu Espírito, que pode penetrar o mais profundo do nosso ser, trazer, ó Pai amado, ao nosso íntimo este entendimento, esta concepção, para que possamos viver de fato a verdade do Evangelho, para a glória do nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, e para a glória do teu altíssimo nome, tu que és o único e verdadeiro Deus. Amantíssimo Deus, que sejamos de fato crentes, cristãos, lavados em Cristo e que vivam uma vida genuína, verdadeira, como o corpo de Cristo. Afasta de nós, Pai querido, todo espírito de separação, de divisão, de discussão, de prepotência, de soberba. Afasta de nós aquele sentimento de que somos mais santos do que o outro, de que somos mais perfeitos do que o outro, de que a nossa teologia está certa e a do outro está errado.
que possamos abrir mão, Pai, desta ignorância, entendendo que cada um de nós, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, precisamos caminhar de mãos dadas para a mesma direção, para um conhecimento cada vez maior e mais profundo da Tua Palavra e para uma vida cada vez mais entregue ao Senhor, dependente do Senhor. Pai, que o Teu Espírito possa operar isto em nossas vidas e que a partir desse instante não sejamos mais da igreja A, da igreja B, da igreja C, mas sejamos de Cristo, em Cristo, para Cristo, com cada um dos nossos irmãos. Nós te pedimos isto, agradecendo certos de que o Senhor está operando nisto em nosso favor, para a glória do Teu nome e edificação do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, o nosso objetivo é levar para você sempre uma palavra simples, direta, sincera, debaixo da direção que o Espírito Santo, por misericórdia e por graça, nos dá. Não somos absolutos conhecedores de toda a verdade, mas aquilo que o Espírito Santo, por misericórdia, tem trazido ao nosso coração, queremos compartilhar com você. Queremos estar sempre intercedendo por você e crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus junto com você. Então, o que eu quero te pedir é, se você assistiu este vídeo e esta palavra abençoou a sua vida, esta oração abençoou a sua vida, compartilhe com outros, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E a oração também não é minha. O Espírito Santo de Deus, através de nós, é que ora. E nós pedimos a Ele sempre que nos guie para que possamos orar segundo a vontade do próprio Deus. Porque a própria palavra vai falar que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo nos ajuda a orar e Ele intercede segundo a vontade do Pai. E a palavra diz que se nós orarmos segundo a vontade do Pai, pediremos o que quisermos e nos será feito, se estiver de acordo com a vontade do Pai. Por isso, muito sabiamente, o Espírito Santo inspira o servo dele a escrever: a oração de um justo pode muito em seus efeitos, não pode tudo, porque nem tudo às vezes que pedimos está de acordo com a vontade dele. Então eu te convido a, se você quiser, se inscrever aí neste canal para estar sempre compartilhando com esta palavra. E por favor, se você quer comentar, pode comentar à vontade, dizendo: pastor, não concordo, pastor, é a verdade, graças a Deus, o Espírito Santo testificou aqui que é a verdade, pastor, para mim o que o senhor falou não procede. Fique com liberdade, nós não estamos aqui de forma alguma para brigar com ninguém, mas queremos crescer no conhecimento da palavra junto com você. Como você pôde ver aí, o nosso ministério, Kadosh Lehá, um ministério nos dado por Deus, tem o único objetivo de pastorear, interceder, pregar a palavra de Cristo, trazer um ensino teológico, não acadêmico. Não para você dizer: sou bacharel em teologia, sou doutor em teologia. Não existe doutor em teologia. Não existe bacharel em teologia. Me perdoe os teólogos de plantão. Não estou aqui para desfazer de ninguém, para contradizer ninguém. Mas quem tem conhecimento suficiente de Deus para falar de Deus, para ensinar sobre Deus, é aquele que esteve com Deus e é Deus. O próprio Jesus diz que ele podia falar do Pai, porque era um com o Pai, porque esteve com o Pai, porque conheceu o Pai. Nós não temos base nenhuma para termos a audácia de falar
eu sei quem Deus é. Eu conheço Deus na medida com a qual Ele tem se revelado a mim. Mas quem sou eu para dizer que conheço plenamente a Deus? Quem sou eu para dizer que tenho autonomia para falar de Deus com conhecimento de Deus? Por mais que alguém conheça Deus, esse conhecimento é limitadíssimo. Nós não poderíamos sequer falar que somos analfabetos a respeito de Deus. Isso seria muito. Então, meu querido, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te falar de forma clara através dessa palavra simples, mas nós temos buscado sempre falar com sinceridade, com verdade e com muito temor a Deus, porque toda palavra que sai desta boca, eu vou ter que dar conta dela. Então, um grande abraço para você. Tudo que você precisar, se nós pudermos ajudar, estamos aqui à disposição. Você vai ver aí no nosso canal telefone de contato, endereço. Você pode mandar sua carta, você pode mandar o seu WhatsApp, você pode entrar em contato pelo e-mail que está aí. Nós estamos à disposição para estar conversando com você. Se você precisar de um conselho, você viu aí, nós estamos aqui para pastorear, mesmo à distância. Ovelhas de outros aprisco, com todo respeito, com todo carinho pelos meus colegas pastores, nós estamos aqui para somar. Somar. Amém? Talvez você, pastor, precise de qualquer ajuda que nós pudermos dar à distância, ou quem sabe você quer, pastor Adriano, eu quero que vocês venham aqui nos ajudar de alguma maneira. Nós já fizemos isso algumas vezes, já buscamos abençoar alguns pastores. Se nós não podemos abençoar, também nós não vamos atrapalhar, mas estamos aqui à disposição para fazer a obra de Deus. Se você precisar, conte conosco. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima palavra, se assim Deus nos permitir. E se você tiver alguma dúvida, pastor, eu tenho dúvidas sobre este assunto, sobre aquele assunto, você pode também mandar a sua dúvida aí por e-mail, por WhatsApp. Você pode nos ligar, tá bom? Pastor Adriano é um pastor que você vai ligar e você vai conseguir falar com ele. Tá bom, meu querido? Tem muitos pastores que são ocupadíssimos, não tem tempo. Me perdoe alguns pastores que não atendem porque não quer. Infelizmente, aqui nós estamos aqui para falar a verdade. Não é para ser polêmico não, tá, gente? Por favor, nada de polêmica. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, mas para falar algumas verdades também. Porque pastor foi chamado para pastorear. Não foi para administrar a igreja, não foi para dirigir culto. Pastor foi chamado para pastorear. E pastorear significa cuidar, pregar, ensinar, acompanhar, tratar, tudo isso. Amém? Deus abençoe você, um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor e que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão, consolação e direção do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Até o próximo, se Deus assim quiser e nos permitir.